Olá, pessoas lindas! Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre anúncios. Quem aí quer aprender a anunciar? E o nosso papo aqui hoje é para você não fazer anúncios antes de saber o que eu trouxe para você, tá? Então, presta muita atenção nessa aula, fique muito atenta. Importante, essa aula não vai ficar gravada, tá? Então, fique muito atenta aqui ao que eu tô colocando para vocês agora. Essa gravação não vai ficar disponível, então fique ligadíssima aí, anote tudo, tome nota de tudo aí, porque essas dicas vão fazer muita diferença aí no seu negócio, tá? Na hora de você anunciar. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui, acredito que esteja tudo certo, tô checando aqui, pronto, tô checando, tá tudo certo, Instagram ok, Facebook ok e YouTube ok. Vamos lá então, a gente vai começar, então não faça anúncios antes de você saber o que eu tô colocando aqui para você agora, tá? Vamos aprender, entender como você faz para anunciar corretamente aí nas redes sociais, anunciar tendo resultados reais, né? Não jogando seu dinheiro fora. E eu tô trazendo essa bagagem aqui para vocês aí de diversos clientes que eu administro aqui na nossa empresa, trazendo também da minha própria bagagem, dos meus próprios anúncios aqui, então um conhecimento aí amplo, tá? Em diversos tipos de anúncios que eu tô trazendo para compartilhar com vocês. Então, aproveitem ao máximo o conteúdo dessa aula, tá? Bom, vamos lá então, vamos começar entendendo aqui o que é que a gente tem que fazer para ter resultados nos nossos anúncios, tá? Uma coisa muito importante, eu falo isso com frequência nas minhas aulas, mas talvez você que está aqui comigo agora não tenha visto ainda, né? Não saiba ainda, mas eu falo com frequência que tem muita gente fazendo anúncio da forma errada, da forma incorreta. E qual seria essa forma, né? O que é uma forma errada de se fazer anúncios aí nas redes sociais? Muita gente tá fazendo anúncios clicando ali no botãozinho promover, tá? Toda vez que você faz um post, né? A rede social, ou o Instagram, ou o Facebook, depois que você posta, ele aparece ali um botãozinho azul embaixo do seu post, né? Escrito promover, impulsionar. No passado era impulsionar, talvez tenha uma versão ou outra aí que ainda esteja escrito impulsionar, né? Mas é impulsionar ou promover. Tanto uma palavra quanto a outra querem dizer a mesma coisa, ou seja, você vai pegar aquele seu post e vai transformá-lo em um anúncio. E por que essa é a forma errada de se fazer isso, Aline? Qual que é o problema de a gente anunciar dessa forma? Vou explicar para vocês aqui qual é o problema disso. Quando você faz um anúncio clicando ali no botãozinho promover, você vai ver que ele vai te dar um passo a passo para você ir preenchendo ali e tal, até que você finalize ali a construção do seu anúncio e ele coloca o anúncio para análise e em seguida entra em veiculação, né? Ou seja, o anúncio vai começar a circular ali pela rede social. Esse é o caminho que normalmente o seu anúncio segue quando você utiliza ali o botão promover. Só que tem um detalhe, esse caminho, ele precisava ser um caminho simples, ele precisava ser um caminho curto, tá? Então, para fazer anúncio ali pelo botão promover, ele precisa ser um processo simples, que você clica lá, em poucos cliques você coloca o seu anúncio no ar. Então, para que o Facebook, o Instagram conseguissem tornar aquele processo de criar anúncios um processo simples, fácil, rápido, né, de se construir um anúncio, eles restringiram as opções ali para a criação do seu anúncio por aquele local. Tá? Então, quando você cria um anúncio ali pelo botãozinho promover, você não consegue ter acesso a todas as opções disponíveis na ferramenta Facebook, né, para a criação de anúncios. E qual que é o maior problema disso?
Quando você não tem ali muitas opções para você configurar de forma adequada o seu anúncio, acaba acontecendo de o seu anúncio ter um alcance pequeno, de ele gastar mais do que deveria, tá? De você acabar gastando mais do seu investimento e tendo pouco resultado. Então, para você otimizar os resultados do seu anúncio, o ideal é que você faça anúncios aí pelo gerenciador de anúncios, que é a ferramenta do Facebook, né, para fazer anúncios tanto para o Instagram quanto para o Facebook, ok? Bom, então essa é a forma correta de se anunciar. Por que é que ainda muitas pessoas utilizam ali? Por desconhecimento. Muitas pessoas não sabem que o Facebook ele tem uma outra ferramenta para você criar os anúncios, né? Quando eu comecei, eu também não sabia, eu conhecia, eu na época empreendia em outro ramo e tal, e a única opção que eu conhecia era ali pelo botão promover. Então, muitas pessoas ainda utilizam porque não sabem que existe um outro caminho. Muitas vezes as pessoas utilizam também sabendo que existe um caminho, mas não sabem que aquela ferramenta não é equivalente ao gerenciador de anúncios, né? A pessoa acha que tanto um quanto o outro são a mesma coisa. Então, estou esclarecendo aqui para vocês, eles não são a mesma coisa. Existem meios melhores de você fazer anúncios e a gente vai falar mais sobre isso aqui no decorrer dessa aula, ok? Bom, vamos lá, agora a gente vai falar sobre dicas para você fazer bons anúncios. Muita gente fica doido para saber sobre isso, doido para encontrar, né, formas de fazer anúncios mais atraentes, porque a partir do momento que o seu anúncio está atraente, que ele está interessante ali para sua audiência, né? Que a pessoa vê o anúncio e se prende a atenção ali diante daquele vídeo ou daquela imagem, fica mais fácil de você atingir o seu objetivo, porque se a pessoa rola ali o dedinho para cima, né? Sem nem olhar o anúncio direito, sem ver, isso vai fazer com que você não atinja seus resultados, ok? Então, sempre que você for fazer um anúncio, o ideal é que você, né, tenha trabalhado ali na sua arte, no seu criativo. Se for um vídeo que você está utilizando, então seja um vídeo atraente, interessante, para que isso, né, atraia a atenção do seu potencial cliente logo de cara. A pessoa bata os olhos ali no seu anúncio e de cara ela já se sinta interessada em saber mais a respeito do que está rolando ali, ok? Então vamos a essas dicas aí para fazer bons anúncios. Primeiro, tá? Uma dica que eu dou com frequência também, não sei se você que está aqui me vendo agora já me viu falar sobre isso, é o seguinte: você salvar aí na sua rede social, ou Facebook, ou Instagram, você salvar aqueles anúncios que você viu e que chamaram a sua atenção, né? Que foram relevantes para você. Então, você, abaixo de qualquer post ali, você tem uma bandeirinha com a opção de salvar. Então, sempre que você vê um anúncio que você viu ali, que ele prendeu a sua atenção, e não precisa ser do seu mesmo ramo, tá? Do seu nicho. Podem ser anúncios diversos aí, né? De qualquer área. Você viu o anúncio e achou ele interessante, o que você faz? Você salva para que você possa se inspirar depois e de repente adaptar aí para o seu ramo, para o seu negócio, ok? Então essa é uma estratégia que funciona muito. Eu faço isso com muita frequência. Sempre que eu vejo um anúncio que realmente me prendeu, eu faço esse processo de salvar para eu consultar depois no momento em que eu for elaborar os meus anúncios. E uma coisa interessante, gente, a gente se atentar para isso pelo seguinte: quando você está criando quando você está vendo um anúncio, na verdade, aqui nas redes sociais, o nosso cérebro, ele já é bem treinado em relação a isso, tá? Então, quando você bate o olho, você consegue, mesmo sem perceber, identificar se aquilo é um anúncio ou não. E quando é um anúncio, normalmente o que a gente faz? A gente
rola o dedinho para cima ali, né? E segue adiante. A gente não costuma ficar ali olhando, né, se a gente já identificou que aquilo é um anúncio. Então, o ideal é você identificar aqueles anúncios que chamaram a sua atenção, né, que prenderam a sua atenção, para que você possa aplicá-los aí no seu negócio. Por quê? Porque se funcionou com você, as chances são que vão funcionar bem com outras pessoas também, ok? Bom, então salvar anúncios é a primeira dica aí para você fazer bons anúncios. E agora eu vou dar um exemplo aqui de alguns anúncios atraentes. Essa dica é mara, gente. É assim, top mesmo. Toma nota aí, não deixa de anotar, tá? Quando você vê um anúncio, por exemplo, que seja um Reels, por exemplo, né? Essa opção aqui de vídeos curtinhos aqui do Instagram. Quando você vê um vídeo que a pessoa vai apontando ali, aponta para um lado, aponta para o outro e os textos vão aparecendo. Esse é um tipo de anúncio que funciona muito bem. Então, você pode pegar esse formato de Reels aí e aplicá-lo no seu negócio, fazer um anúncio assim, onde você vai apontando, por exemplo, né? E aí aparece alguma informação ou aparece uma imagem, né? Algo relacionado aí com o que você quer abordar no seu anúncio, ok? Então, esse é um tipo de anúncio que funciona muito bem. Para você criar esse tipo de anúncio, você pode, olha a dica aí também, você pode pegar, colocar no modo Reels aqui do Instagram, né, para você criar o seu vídeo. Você faz o vídeo ali como se fosse um Reels, edita ele ali todinho no Reels e depois baixa, e aí você não precisa publicar, você só baixa para o seu celular e pronto, você fica com o videozinho ali prontinho para você usar no seu anúncio. Dica importante também, tá? Quando você for fazer vídeos, é importante se atentar que os vídeos para anúncios no Facebook e Instagram, eles podem ter aí no máximo 2 minutos, ok? Então, vídeos com mais de 2 minutos você não vai conseguir veicular aqui no Facebook e Instagram para anúncios, tá? Então, se atente para esse detalhe. Bom, um outro exemplo de vídeo, de conteúdo aí que fica interessante, criativo para sua audiência e que vai atrair atenção com certeza aí para o seu anúncio, é você fazer um conteúdo, pode ser por vídeo ou pode ser por post mesmo, onde você ensina alguma coisa e depois você chama a pessoa para ação. Então, essa semana eu vi um anúncio nesse formato que eu achei muito interessante, vou explicar para vocês como é que era. O anúncio tinha o seguinte, um personal, ele estava ensinando a pessoa a fazer um exercício da forma correta. No caso lá, o exercício era um agachamento. Então, ele explicava como que a pessoa se agacha normalmente e tal, e depois ia para o equipamento e mostrava, falava, olha, o que você estava fazendo de errado? Aqui você tem que repetir esse mesmo movimento e tal. Então, ele ensina alguma coisa e em seguida ele chama a pessoa para ação. No caso, ele estava chamando a pessoa para se inscrever numa aula dele lá, para ela aprender a fazer esses movimentos da forma correta e tal. Mas poderia estar chamando também para a pessoa se tornar aluno dele, né? Para contratá-lo como personal e deixar de fazer exercícios da forma errada, que podem prejudicar a saúde e tal. Então, esse formato onde você dá um conteúdo, você dá uma informação e em seguida você chama a pessoa para ação, funciona muito bem também, ok? Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar aí para aplicar nos seus anúncios, tá? Bom, vamos lá. Agora, vamos falar aqui um pouco sobre o que você não deve fazer nos seus anúncios. O que você não deve fazer, tá? No máximo, uma coisa muito importante, que é importante você se atentar aí na hora de criar suas imagens, tá? Então, para anúncios com imagem. No máximo, os anúncios, eles devem ter
no máximo 20% de texto, tá? Então, o texto na sua imagem, ele deve ocupar no máximo 20% ali da sua imagem, ok? Então, se atente para isso, por quê? Porque às vezes você coloca texto demais e aí a hora que você tenta transformar aquilo num anúncio, o Facebook vai recusar, o Facebook, o Instagram, né, eles vão recusar porque aquela imagem não está obedecendo à política, tá? Então, tome nota disso aí, anote agora aí para você não se esquecer. A sua imagem, ela pode ter no máximo 20% de texto. E olha o que já aconteceu comigo nesse sentido. Eu tinha uma imagem que eu estava usando para um anúncio e essa imagem tinha diversos livros meus ali empilhados. E nos livros, na lombada dos livros, está ali escrito o nome, né, do livro. E aí, por conta dessa quantidade de texto, tá, que era o nome dos livros ali na lombada dos livros, o anúncio não foi aprovado. Então, olha só. Às vezes não é só o texto que você escreveu naquele anúncio, é qualquer texto que apareça naquela imagem. Então, até uma foto de livros e tal, isso vai impactar também ali nesse quesito, né, de a quantidade de texto estar limitada a no máximo 20% da sua imagem, ok? Então, fiquem atentos a isso também. Outra coisa que você deve evitar nos seus anúncios é você não inferir características pessoais do seu público. Então, quando você fala assim, digamos que você é dentista, e aí você quer dizer assim, alinhe o seu sorriso. Quando você diz isso, quando você vira para a pessoa ali por meio do seu anúncio e fala alinhe o seu sorriso, você está inferindo que aquela pessoa não tem o sorriso alinhado, que ela não tem os dentes alinhados. Então, isso você está supondo, segundo o Facebook, você está supondo uma característica pessoal daquelas pessoas que vão ver o seu anúncio ali. E ele não permite, o Facebook não permite, isso é contra a política do Facebook, você fazer anúncios dessa forma, onde você está inferindo características das pessoas, ok? Então, eu não posso falar nada que diga, por exemplo, que o sorriso, que indique, né, que o sorriso da pessoa não é alinhado. Eu não posso falar nada que indique que a pessoa usa aparelho, por exemplo. Então, eu não posso perguntar assim, no texto do meu anúncio, né? Eu não posso perguntar qual é o seu tipo de aparelho. Por quê? Porque eu estou supondo que a pessoa usa aparelho. Então, isso é contra a política de anúncios. Eu estou inferindo uma característica física da pessoa, ok? Então, esses são detalhezinhos que a gente precisa se atentar em relação à política de anúncios do Facebook e Instagram, tá? Quer conhecer detalhes da política de anúncios do Facebook? Dá um Google aí e busca lá por política de anúncios em Facebook. Quando você colocar isso, você vai ver lá, vai aparecer para você a listagem ali de tudo o que é contra a política de anúncios, tá? E eu recomendo para você sempre, antes de fazer seus anúncios, a primeira coisa é analisar isso e tomar muito cuidado com o texto da sua descrição do seu anúncio também, porque essa análise que é feita, né, quando você cria o seu anúncio, ele é enviado, quando você clica em publicar, ele é enviado ali para análise e depois, se ele for aprovado, né, ele começa a circular, ele entra em veiculação. Então, nessa análise que é feita, que ela é uma análise automatizada, tá? Então, a ferramenta Facebook, ela já faz essa verificação automática ali e identifica se o anúncio está contrariando, né, algum dos itens da política de anúncios dele. Se não estiver, ele já automaticamente põe em veiculação. Se estiver, aí ele vai te avisar. Quando você é notificado, aí você pode alterar alguma coisa ou você pode submeter para uma nova análise, argumentando ali de que não houve violação, tá?
Eu recomendo para você não ficar insistindo. Se ele está argumentando que houve violação da política, altera, tá? E segue o baile. Ah, Aline, mas eu já vi anúncios com aquele mesmo estilo, com aquele mesmo texto e tal, e eles estavam veiculando normalmente. Por que que o meu está sendo recusado? Isso são questões do Facebook, e quando ele recusa, não adianta a gente ficar tentando, tá? O ideal é você fazer as alterações necessárias e submeter para autorização novamente. Não fique insistindo, não fique tentando fazer com que ele entenda que aquilo não está sendo uma violação da política, porque na maioria dos casos não vai rolar, tá? Se ele já recusou de primeira, você vai ficar perdendo tempo. Então, recomendo isso para vocês. Bom, então nesses exemplos que eu coloquei aqui, ao invés de você colocar lá, por exemplo, qual é o seu tipo de aparelho, ao invés de você colocar uma chamada dessa, né, no seu anúncio, você pode falar assim, esse tipo de aparelho reduz em até X% o tempo de tratamento. Então você muda, você quer abordar o assunto aparelho, aborda, mas sem inferir que aquelas pessoas que estão vendo ali, né, elas utilizam aparelho, por exemplo, ou elas têm o sorriso desalinhado e tal. Outro exemplo, né? Ao invés de usar, aumente sua autoestima, né? Eleve a sua autoestima. Você pode usar ela elevou a sua autoestima depois que descobriu isso. Então, quer dizer, você está afirmando que aquela solução eleva a autoestima, mas você não está inferindo que aquela pessoa que está vendo o anúncio tem autoestima baixa. Ok? Então esse também é uma maneira aí de você abordar o que você queria abordar, mas de uma forma diferente, evitando violar a política de anúncios, ok? Bom, agora vamos falar então no que fazer nos nossos anúncios, o que a gente tem que fazer nos anúncios. Bom, uma dica que eu gosto de dar é a seguinte, você fazer como as influencers, como as influenciadoras aí, né? Influenciadoras, influenciadores, né? Tem ambos os casos aí. Normalmente, o que eles fazem? Eles mostram o resultado, depois é que eles mostram o que causou aquela transformação, né? O que levou aquele resultado. Então, anúncios bons funcionam assim também, tá? É uma forma de você ter bons resultados com seus anúncios. Vamos pensar nos influenciadores aí digitais. O que eles fazem? Eles falam, gente, olha que legal isso aqui e tal, e aí mostra, por exemplo, uma make fantástica, né? Ou mostram uma roupa que caiu muito bem, ou mostram, enfim, eles mostram um resultado que eles alcançaram. E aí, depois é que eles vêm falar, gente, olha, para ter esse resultado aqui, eu fiz isso, isso e isso, assim, assim, assado. Então, ele primeiro mostra a transformação, depois é que eles vêm mostrando ali o que causou aquela transformação. Muitos influenciadores, por exemplo, propaganda de produto para cabelo, né? Mostra ali o cabelo brilhoso, bonito e tal. E aí depois é que eles vão falar, não, sabe o que eu fiz? Eu usei esse produto assim, assim, assado. Outro dia eu vi mesmo uma propaganda dessa e era tipo um vídeo de uma influenciadora, né? Então ela tava mostrando ali, gente, meu cabelo tá incrível, ele cresceu muito e tá muito perfumado e super hidratado e tal, tava com as pontas super secas e tal. Deixa eu contar pra vocês o que eu fiz. E aí é que ela vem contar o que causou aquela transformação. O que causou foi esse shampoo, que ele é personalizado, então eu dou inclusive o nome para o meu shampoo, e eu escolho a fórmula dele, eu escolho que resultados que eu quero ter, se eu quero ter, né, para recuperar fios quebrados, se eu quero ter anti-queda, se eu quero ter para o brilho, para o volume, enfim. Então a pessoa escolhe o shampoo e personaliza aquele shampoo de acordo com a necessidade dela. Então ela veio contando primeiro o resultado que ela alcançou, depois é que ela conta o que causou aquele resultado, o que foi que motivou aquela transformação no cabelo dela.
ok? Então essa é uma forma bacana de você criar anúncios, ou seja, você mostra primeiro o resultado que foi obtido e em seguida você mostra aí o que gerou aquele resultado, tá bom? Então essa é uma dica importante aí para vocês fazerem nos seus anúncios também, tá? Bom, vamos lá. Outra coisa que vocês devem fazer nos anúncios de vocês aí para aumentar os resultados de vocês é vocês seguirem uma estrutura onde você aborda alguns pontos que são essenciais em qualquer bom anúncio. Vamos pensar aqui comigo. Um bom anúncio, a primeira coisa que ele precisa ter é algo que chame a atenção de cara. Porque a gente sabe o seguinte, né? A gente tá aqui na rede social e aí é muito fácil ali você tá rolando o dedinho pra cima e tal. E a menos que algo te chame bastante atenção, você não para, né? Então, assim, é muito rápido ali o processo. Você tá passando. Então, precisa ter algo ali que te chama realmente a atenção, que te desperta a atenção para você parar e prestar atenção. E então existem elementos para esses anúncios, né, que chamam a atenção, que prendem a atenção ali logo de cara, que as pessoas já batem o olho e ficam ali. Deixa eu saber mais, né? Peraí, deixa eu entender isso melhor. Então, que elementos são esses? Existe uma estrutura que eu recomendo que vocês utilizem para criar o seu anúncio. Então, sempre você vai validar a estrutura do seu anúncio de acordo com esses critérios aqui, tá? O seu anúncio, ele precisa chamar a atenção. Então, tomem nota aí, tá bom? Ele precisa chamar a atenção. Como você pode chamar a atenção? Você pode chamar a atenção com um texto, né, inicial ali. Por exemplo, ela conquistou 100 clientes, 150 clientes em apenas um mês, 150 novos clientes em apenas um mês, 150 novos pacientes em apenas um mês. Quando você olha algo assim, uma chamada assim, de cara aquilo já te prende, né? Você já quer saber o que foi que motivou ali um resultado tão extraordinário. Então, esse é o tipo de coisa que já prende a atenção. Então, ter uma chamada, algo, né, que seja interessante para a sua audiência, que seja do interesse da sua audiência, é o primeiro ponto aí de um bom anúncio, ok? Então, a atenção é o primeiro ponto. Existem outras formas de você chamar a atenção também, tá? Então, você quebrar o padrão, quebrar ali a rede social, ela normalmente vem ali, são os mesmos padrões de cores, né? As coisas estão bem dentro de um padrão, bem linear. Quando vem uma imagem ou um vídeo, algo que quebra aquele padrão, que chama muito a atenção, normalmente tem esse mesmo efeito. Então, você acaba causando esse mesmo efeito aí quando você faz isso, tá? Então, essa é uma forma de você quebrar esse padrão também, ok? Então, você, uma imagem com cores fortes, né, com muito contraste, né, com alto contraste. Então, você vai usar uma foto, faz um tratamento na foto antes para melhorar o contraste da foto e tal, para utilizar. Essas são formas de você quebrar o padrão e chamar a atenção, que é o item 1. Então, tomem nota aí, tá bom? Então, os ingredientes essenciais de um bom anúncio aí. Primeiro, atenção, chamar a atenção. O segundo item, despertar o interesse. Quando você chamou a atenção, você ganha alguns segundos ali da pessoa. Então, a pessoa ficou interessada ali, né? Teve a atenção fisgada ali pela sua imagem com alto contraste, ou então pelo seu texto ali da chamada, né, que despertou o interesse dela, ela vai prender a atenção por mais alguns segundos. Mas tem que ter algum outro elemento que faça com que ela deseje continuar ali para saber mais. Então, se não tiver, despertou a atenção, mas não tem nada, por exemplo, tá? Posts que tem uma foto, né? Isso vale para as postagens de vocês também. Então, post que tem uma foto assim muito
diferente, que quebra os padrões e tal. E a pessoa fica, tipo assim, prendeu a atenção, ela para olhar. Aí ela vai olhar a descrição e de repente não tem informação nenhuma na descrição, gente. Isso é um erro clássico. Quando a pessoa faz isso, ela conseguiu chamar a atenção, mas ela não despertou o interesse, tá? Por quê? Porque não tem informação nenhuma ali. Simplesmente a pessoa colocou a imagem chamou a atenção, mas ela não continuou prendendo a atenção da pessoa, né? Então ela não despertou o interesse. Isso é um erro clássico, acontece muito. Então o seu anúncio, ele precisa chamar atenção, ele precisa despertar o interesse. E aí, como é que você desperta o interesse? Você desperta falando algo ali em seguida que seja relevante para a sua audiência e tal, e que vá acrescentar para aquelas pessoas, ok? A foto deve ter um texto que acompanha. É bom, tá? Eu recomendo que coloque. Lembrando que eu acabei de falar que os textos, eles devem ocupar no máximo 20% da sua foto, 20% da sua imagem do seu anúncio, ok? Senão ele não será aprovado, tá? Eu recomendo porque o texto ajuda, né? Ajuda a despertar esse efeito aí de tipo, deixa eu ver aqui do que se trata, né? Quando às vezes é só a imagem às vezes tem que ser muito diferente para poder conseguir despertar essa atenção aí, causar esse mesmo efeito que o texto causa, ok? Bom, despertei a atenção. Chamei a atenção, na verdade, despertei o interesse, aí eu venho para o próximo passo, que é o desejo. Então, eu preciso fazer com que a pessoa deseje aquela solução que eu estou oferecendo. Então, vamos voltar ao exemplo da propaganda de shampoo que eu falei para vocês agora há pouco. O que eles fizeram, né, no anúncio que eu vi aqui outro dia? A menina vem contando, ela não fala em nenhum momento no início do shampoo, ela só fala assim, gente, meu cabelo tá incrível, olha isso e tal, ele tá super brilhoso, parou de cair, tá super cheiroso também, eu tô encantada com esse resultado. Quando a pessoa fala isso, ela chamou a atenção, né, e despertou o interesse para a pessoa saber mais, tipo assim, o que ela fez para ter esse resultado, né? O cabelo parar de cair, ficar brilhoso, enfim. Então, quando a pessoa fez isso, ela conseguiu chamar a atenção, a pessoa parou para ouvir o que ela tinha a dizer, depois ela despertou o interesse, por quê? Porque a pessoa quis saber mais, o que é que está causando aí essa transformação no cabelo dela. Então veio o desejo, porque aí ela pegou e falou o seguinte, falou, olha, eu vou contar para vocês o que foi a causa dessa mudança aqui. Eu descobri um shampoo que ele é personalizado para cada pessoa. Então você vai lá colocar quais são os seus objetivos, você pode escolher até o nome do shampoo, ele vem, aí ela vai e mostra a embalagem e tal do produto, e ela falou, ó, eu escolhi para essa fórmula esse nome aqui e tal, mas você é que personaliza, você é que define, eu amei a minha fórmula, deu muito certo pro meu cabelo. Quando ela fala isso, ela tá despertando o quê? O desejo em quem tá vendo. A pessoa vai assistir aquilo ali e vai falar assim, poxa, eu também quero esse resultado no meu cabelo, né? E aí, então, a pessoa vai desejar aquela solução que ela tá mostrando ali, que no caso era um shampoo personalizado, tá? Bom, e aí, em seguida, ela pega e fala, né, estilo influenciadora digital, né, o anúncio. Aí ela vai e fala, olha, inclusive, vou deixar para vocês aqui o cupom de desconto para vocês, o meu cupom de desconto para vocês comprarem, é só clicar aqui embaixo para vocês pedirem o seu. Então, quer dizer, aí entrou a chamada para ação. Tá? Então, olha só, seguiu toda uma sequência para você criar o seu anúncio. Essa mesma sequência que eu acabei de explicar para vocês. Despertou, chamou a atenção, despertou o interesse, gerou desejo e, por último, chamou para ação.
tá? Essa é uma estrutura, gente, que ela é muito utilizada em toda a internet. Então você começa a fazer essa análise e vocês vão ver o quanto ela é utilizada, tá? Tomem nota aí dessa estrutura e comecem a observar os anúncios que vocês veem daqui para frente. Todo anúncio vai ter uma chamada, um texto, ou uma imagem muito diferente, ou um vídeo, né, muito diferente que chama a atenção. Em seguida, ele vai despertar o interesse para você saber mais do que se trata, então ele dá um pouco mais de informação ali para você ficar interessado em querer saber mais sobre aquela solução. Depois, ele gera desejo. Como que ele gera desejo? Mostrando o que causou aquela transformação e fazendo com que você deseje aquela solução também, porque você também quer aquela transformação, né? E em seguida ele chama para ação. Então fala, olha, meu cupom de desconto tá aqui embaixo, é só clicar para você pedir o seu. Então isso aí é uma chamada para ação. Então aplicando isso, essa estrutura nos seus anúncios, isso já vai automaticamente melhorar assim as chances de resultado aí do seu anúncio absurdamente, tá? Só de você aplicar essa estrutura. A foto deve ter um texto. Ah, não, essa eu já respondi, né? A imagem é tão interessante quanto o vídeo? Sim, as imagens funcionam muito bem também, tá? O que eu recomendo para vocês? Isso varia muito de público para público, tá? Então pode ser que alguns públicos respondam melhor a vídeo, outros respondam melhor a texto. Então eu recomendo para vocês que vocês testem sempre vários tipos de criativo, não testem só um, né? Não bota lá só uma imagem ou só um vídeo. Crie alguns criativos diferentes para vocês utilizarem, tá? Porque aí você vai testar o que vai funcionar melhor aí com a sua audiência, tá bom? Bom, outro ponto importante que vocês precisam fazer nos seus anúncios, né? E aí aqui agora eu tô supondo que vocês vão fazer anúncio pelo gerenciador de anúncios do Facebook, que como eu falei para vocês, é a ferramenta ideal para vocês fazerem anúncios, tá? Não recomendo fazer anúncios ali pelo botãozinho promover. Ah, Aline, mas eu tô começando e não sei utilizar o gerenciador. Então, faz o seguinte, faz o seu anúncio ali pelo gerenciador, pelo botão promover, só para você conhecer, mas já providencie urgentemente aprender a criar seus anúncios pelo gerenciador de anúncios, tá? Por quê? Porque pelo promover você vai ficar deixando dinheiro na mesa, tá? Você vai perder dinheiro ali, tá bom? Tomar um golinho de água aqui e a gente continua. Bom, então outro ponto importante aí dos seus anúncios é você criar os públicos. E você só consegue criar esses públicos quando você utiliza o gerenciador de anúncios, tá bom? Então fiquem atentos a isso aí. Então, que públicos são esses? Eu vou falar aqui para vocês de 4 tipos de público que o gerenciador de anúncios permite que vocês criem. Primeiro tipo é o tipo de envolvimento. O que é um público de envolvimento? Primeiro vamos pensar, né? Público é para quem eu vou direcionar aquele meu anúncio, ok? Então, público basicamente é isso. E então, o que é um público de envolvimento? Público de envolvimento é aquele que tem se envolvido com o meu conteúdo, com as minhas postagens, com os meus vídeos, com os meus posts, né? E o que é ter se envolvido? Ah, essas pessoas, elas curtiram, comentaram, salvaram, compartilharam, tudo isso, elas assistiram meu vídeo, tudo isso são envolvimentos, tá? No Facebook, o público que visualizou um vídeo, ele é até um público diferente.
Então eu consigo criar um público a partir só de quem visualizou determinados vídeos, tá? Esse é um outro tipo de público lá. Mas a visualização, ela é também um tipo de envolvimento com as suas publicações, tá? Então, você pode criar um público a partir das pessoas que se envolveram ali com suas postagens nos últimos 30 dias, 90 dias, 120 dias ou até mais, tá? O gerenciador de anúncios está no Google? Sim, faz a busca lá que você vai ver, né? Busca lá por gerenciador de anúncios. Ele é uma ferramenta do Facebook, mas faz a busca lá no Google que você vai encontrar o link, vai poder entrar lá. Você, para logar, né, para acessar o gerenciador de anúncios, você só precisa utilizar o seu próprio usuário do Facebook, tá? Bom, então, primeiro tipo de público, tomem nota aí, público de envolvimento. Segundo tipo de público, público personalizado. O que seria um público personalizado? Uma lista de clientes, por exemplo, gente. Então, se você tem aí a listagem dos seus clientes, você pode pegar essa listagem, subir lá no gerenciador de anúncios e criar um público personalizado com base naquelas pessoas ali que estão na sua listagem, ok? Então, esse é um tipo de público que você pode utilizar também. Esse público é bem útil para você criar um terceiro tipo de público, que é o público semelhante. Então, quando você já criou aí o seu público personalizado, né? Que é o público de pessoas que são seus clientes, por exemplo, você pode pegar e criar um público semelhante a esses seus clientes. É um público composto de pessoas que têm um comportamento semelhante ao dessas pessoas que interagem com você ou que são seus clientes, ok? Então, isso é um público semelhante. Então, você pode criar um público semelhante aos seus clientes, você pode criar um público semelhante a quem se envolveu com o seu conteúdo, com as suas postagens. Quando você cria públicos semelhantes, você está dizendo assim para o Facebook, falando, olha, Facebook, acha pessoas aqui na internet, na rede social para mim, com essas características aqui, com as características iguais a dessas pessoas aqui, que eu estou colocando aqui para você. Quando ele faz isso, ele está trazendo pessoas com maiores chances de também gostarem do seu conteúdo, de também gostarem do seu serviço, né? Como seus clientes gostaram e como as pessoas que estão acompanhando seu conteúdo gostaram, ok? Então, você está achando pessoas parecidas com elas. Então, esse é um tipo de público super útil aí na sua divulgação. Outro tipo de público também é o público de interesse. O que é o público de interesse? É um público onde você vai definir quais são os interesses que você quer buscar ali, pessoas com quais interesses. Então, digamos que eu sou dentista, eu posso colocar eu quero pessoas que se interessem por sorriso, eu quero pessoas que se interessem por beleza. Posso colocar que eu quero também pessoas que se interessem por próteses, lá você tem esse tipo de interesse também. Então, você escreve os interesses ali, o Facebook busca para você pessoas com aqueles interesses que você listou, tá bom? Vamos lá, tem perguntinhas aqui. O gerenciador... não, essa daqui já foi. O público de envolvimento e qualquer contato que nos acessou, qualquer pessoa que tenha se envolvido aí com o seu, com as suas redes sociais, tá? Se aquela pessoa, ela curtiu, comentou, salvou, compartilhou, tudo isso são envolvimentos, ok? Então, todos esses envolvimentos aí são contabilizados. Aí, quando você cria um público de envolvimento, ele vai mostrar o anúncio para todas aquelas pessoas que se envolveram de alguma forma, tá? Aline, é mais relevante fazer publicidade no Facebook ou no Instagram? Eu te recomendo fazer sempre nos dois, Adriana, sempre nos dois. Por quê?
porque depende de cada negócio, tá? Você vai ver que assim, não dá para você saber onde tá mais o seu público, onde tá mais a sua audiência. Então assim, eu recomendo para você sempre fazer nos dois. O Facebook, ele ainda é a maior rede, então assim, em números de usuários, ele ainda é a maior, então não deve ser ignorado, embora o Instagram venha crescendo, né, cada dia mais, esteja cada dia mais forte também, no sentido de publicidade, mas eu recomendo vocês fazerem sempre nos dois, tá? E aí, para você fazer nos dois, você pode fazer lá pelo gerenciador de anúncios e ele te dá a possibilidade de você veicular nos dois, criando um único anúncio. Então, você não precisa criar o anúncio duas vezes, ok? Então, assim, é um processo simples nesse sentido. Você vai fazer um procedimento só e ele vai ser veiculado aí nas duas redes, ok? Bom, como você utiliza então o gerenciador de anúncios? O gerenciador, ele pode ser utilizado, como eu expliquei para vocês agora. Você basicamente vai acessar e vai utilizar o mesmo usuário de Facebook que você já possui hoje. Não possuo uma conta no Facebook ainda, Aline, não possuo um perfil no Facebook. Então, você vai ter que criar. Então, a primeira coisa é entrar no Facebook, facebook.com, vai lá, acessa, cria a sua continha. Depois que você criar a sua continha, aí sim você vai fazer vai acessar o gerenciador de anúncios e fazer o seu anúncio, ok? Então, isso é essencial se você quer utilizar o gerenciador de anúncios, tá bom? Gente, é isso então por hoje. Eu coloquei muitas dúvidas de vocês aqui. Eu vi que teve muita gente aqui nas 3 redes que entraram depois de um certo tempo. A gente já tinha tirado muitas dúvidas aqui. Eu falei no início da aula sobre dicas para vocês fazerem bons anúncios. Falei sobre resultados de você fazer da forma correta, né? Falei sobre o que você não deve fazer nos seus anúncios. Então, assim, falei de muita coisa antes de falar aí sobre o que vocês devem fazer, né? E sobre como vocês fazerem. Então, o que eu vou fazer agora? Essa aula, ela a princípio não ficaria gravada, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela por algumas horas hoje, tá? Somente hoje, para vocês assistirem. E depois ela vai ser retirada do ar. Ela vai ficar aqui disponível somente no Facebook, tá? No Instagram e somente hoje, ok? Então, mais tarde eu vou tirá-la do ar. Então, eu vou dar esse tempinho aí para vocês conferirem, assistirem, anotarem, porque como eu falei para vocês, essas aulas de sexta-feira, de segunda, quarta e sexta, elas não ficam gravadas, tá? Mas eu vou deixar ela um pouquinho aí para vocês terminarem de rever, assistir. Garantam que vocês assistam hoje, porque amanhã ela já não estará mais disponível. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham anotado tudo para colocar em prática, tá? Semana que vem a gente tem mais aulas por aqui a partir de segunda-feira, tá? Se vocês quiserem ser notificados aí, é só entrar nas minhas listas, nos meus canais, tá tudo ali dentro do meu link na bio do Instagram, tá bom? Se você estiver vendo pelo YouTube também, os links aí estão na descrição, tá? Então é isso, espero vocês aí na semana que vem para mais aulas. Beijo no coração aí de todo mundo e até mais. Tchau, tchau!